Estamos aí nessa série de mensagens sobre Em Chamas para Deus. Como tantas outras que o pastor Ronaldo tem trazido e eu acompanho quase todas e sou muito abençoado, essa sem dúvida será também muito especial, muito especial. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. No segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 3. Versículos 2 ao 4. Se você encontrou aí, diga amém. Você que está acompanhando de casa também, vamos estar lendo juntos esse texto que diz assim: E o anjo do Senhor apareceu-lhe em uma chama de fogo, numa sarça. E Moisés olhou e viu que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse: Vou me aproximar para ver essa coisa espantosa, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Estou aqui. Amém? Você pode colocar o seu nome aí, no lugar de Moisés. Não sei qual é o seu nome. João. Você pode dizer esme aqui? Não sei qual é o seu nome. Mas assim como Deus chama Moisés, Ele está chamando você hoje para uma experiência. De vez em quando eu escuto alguns jargões que, tipo, eu quero sentir Deus. Eu quero ter, sabe, uma experiência de sentir Deus. Deus não quer que você sinta. Deus quer que você seja morada dEle. Morada. E em chamas com Deus, sem dúvida, é um desafio e um convite. E é sobre isso que queremos falar nessa noite. Nesse texto, sem dúvida, você já deve ter lido algumas vezes, já deve ter ouvido também. Moisés aqui estava na região do Monte Horebe, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. E enquanto ele pastoreava as ovelhas ali, ele tem uma visão que era até comum no deserto. Uma sarça queimar no deserto não era algo extraordinário, não era um milagre. Mas o milagre que Moisés experimenta ali é que a sarça que ele viu em chamas, ela não se consumia. Eis aí o milagre. E é justamente diante daquela experiência que Moisés ouve uma voz, o Senhor o chamando, e depois o texto vai falando que o Senhor escolhe Moisés para falar com Faraó, a fim de libertar o povo que há 400 anos estava escravo no Egito. Mas o detalhe aqui é que aquela sarça foi justamente o momento, o lugar e exatamente o local que Deus escolheu para manifestar a sua presença e falar com Moisés. Tem uma Torá comentada da editora Sanfer, e é interessante que diz o seguinte: que na região ali onde Moisés estava, existiam Ns, árvores, plantas, muito mais frondosa, muito mais bela e muito mais bonita, para que Deus escolhesse a fim de se manifestar. No entanto, de todas as árvores,
todas as moitas, todos os matos da região do Horebe, Deus escolhe uma simples, insignificante, sem parecer, sem formosura, sarça. E aquela sarça que Moisés viu, espinhenta, deformada, baixinha, rasteira, foi justamente aquilo que Deus escolhe diante da sua glória. Porque se fosse eu ou você, não escolheria a sarça. Escolheria? Fala a verdade. Ia procurar uma cássia. Ia procurar uma árvore mais frondosa, mais bela, uma quaresmeira, florida. Afinal, eu sou eu. Mas Deus é Deus. E aquela sarça ali, enquanto se queimava, Deus fala com Moisés, simboliza também eu e você. Você já parou para pensar como somos seres tão insignificantes diante da grandeza do Criador? Seres que, se eu parar de respirar, você parar de respirar, tem que correr para enterrar em 24 horas. Porque por mais belo que sejamos, por mais afetividade que tenhamos, a nossa presença sem respirar começa a ficar insuportável para quem está perto. Entramos em um estado de putrefação, mau cheiro. Por mais amor que tenhamos, somos obrigados a ficar literalmente distante, porque é insuportável ficarmos perto. Para você ver a nossa insignificância. Mas o interessante é que, não obstante de sermos seres tão insignificantes diante da grandeza de Deus, Deus escolhe-nos para que sejamos parte da manifestação da sua glória diante deste mundo. E é exatamente você. Deus não erra o endereço, Deus sabe exatamente quem você é. E você é exatamente essa sarça, que quando a presença de Deus vem, queima. Mas queima para algumas finalidades, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Qual é a finalidade de sermos incendiados pelo Senhor? Quantos querem ouvir aqui realmente? Diga amém. Em chamas para Deus. Perceba que o tema é em chamas para Deus. Não é em chamas para mim mesmo. Não é em chamas para outra finalidade. É em chamas para Deus. E quando essa chama de Deus nos alcança, gera em nós algumas coisas. E é hoje que nós vamos saber também se realmente somos incendiados para Deus ou não. É interessante notar que essa ideia de chama, essa ideia de fogo, ao longo do tempo, tem sido usado de várias maneiras e para várias motivações. Mas a minha vontade, a vontade do pastor Ronaldo, a vontade de cada um que sobe aqui, é que você entenda exatamente o que é ser incendiado para Deus. Uma pessoa incendiada para Deus, ela marca a sua história e o seu tempo. Uma pessoa incendiada para Deus, ela não passa pela vida desapercebida. Uma pessoa incendiada para Deus, ela marca a sua geração. Ela marca. Qual é o seu propósito de ser incendiado para Deus? A primeira coisa que temos que entender é que em chamas para Deus, gera em nós transformação de vida. Vamos lá? Você quer me dar a mão para a gente caminhar juntos? Amém? Em chamas para Deus gera mudança.
gera transformação. E é interessante que aquela sarça, depois daquele dia, nunca mais foi uma simples sarça. Se fosse, eu não estaria falando sobre ela hoje. Depois daquilo ela foi a senhora sarça. Não era qualquer uma, não. Mas o fogo de Deus, a chama de Deus, só é de Deus se, em primeiro lugar, gerar transformação em minha vida. Transformação é uma das obras do Calvário. Somos chamados cristãos porque a nossa vida, o nosso testemunho testifica que somos cristãos. Jesus não morreu na cruz para curar você, não. Eu falei hoje pela manhã lá em São Mateus que cura não é finalidade. Cura é vontade soberana de Deus. Ele cura se Ele quer, se houver um propósito, porque a verdadeira vida transformada o adora independente dos resultados. Independente. Porém, ser incendiado pelo Senhor, viver em chamas é viver uma vida mudada. E a Bíblia vai discorrendo algumas coisas aqui, interessante. Porque está escrito lá em Provérbios 1, 23, convertei-vos pela minha repreensão, ou seja, pela minha palavra, e abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Olha que interessante. O Senhor promete, Deus promete, que após uma conversão, o que é convertei-vos? O que é converter? É mudar de rota, é mudar de direção literalmente e completamente. E essa conversão produz transformação, mudança de vida e depois, Ele derramará sobre nós o seu Santo Espírito. Eu acho interessante que a proposta de Esdras foi essa. Propôs um jejum para arrependimento do povo, propôs um jejum para a transformação do povo, para que o povo deixasse a idolatria, se convertesse ao Senhor, e depois o Espírito de Deus se manifestou. Qualquer tipo de manifestação de pseudo-fogo, que não gere transformação, você já ouviu falar em fogo estranho? Já ouviu falar? Pois é fogo estranho. E não é de Deus. Transformai-vos e eu derramarei sobre vós o meu espírito. E aí vem Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas, ele fala, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E depois, vocês irão experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristo em nós muda a nossa maneira de viver. Aliás, o nome cristão significa pequenos cristos. Eu ouvi o pastor Ronaldo falar outro dia sobre isso. Pequenos cristos. Quando eu sou incendiado por Deus, quando eu sou incendiado pelo Espírito de Deus, eu sou transformado em um pequeno Jesus. Você sabe que desafio é esse? Você caminhar, você passar em algum lugar e alguém olhar para você e falar assim: olha, ali vai um pequeno Jesus. É Cristo que vai ali. Eu me lembro do testemunho de Sadhu Sundar Singh, não sei se você já ouviu falar, apóstolo dos pés sangrentos. Ele chegou para evangelizar numa região, e aí foi recebido numa casa, se hospedou ali e foi embora. E depois de um bom tempo veio um outro missionário falar de Jesus. E começou a falar como era Jesus, a maneira como Jesus agia, como ele amava, como ele se comportava. E aí aquele casal disse: olha, esse homem esteve aqui, se hospedou aqui em casa,
E vou te dizer uma coisa, se não for ele, é irmão dele, porque se comportava exatamente como ele. Ser incendiado pelo Senhor é incendiar quem está perto. Todo fogo que a finalidade sou eu, não vem de Deus. Todo fogo que incendeia apenas a mim, não vem de Deus. Quando o fogo alcança a minha vida, me transforma. E aí Paulo diz aos Efésios capítulo 4, a partir do versículo 2, ele fala assim: quem roubava não rouba mais. Quem mentia não mente mais. Quem adulterava não adultera mais. Quem trapaceava não trapaceia mais. Porque o problema é que o fogo estranho faz com que muita gente se esconda atrás dele. Manifesta um fogo aparente. É um fogo de palha. Mas quando sai do culto, continua roubando, continua mentindo, se prostituindo, adulterando, vai por sites pornográficos, continua fazendo tudo aquilo que o seu discurso condena. Fogo estranho. Mas o fogo de Deus, quando nos incendeia de verdade, ele muda. E o detalhe, essa mudança, ela é gradativa, contínua e muitas vezes a pessoa que vai sendo tocada e transformada nem percebe, e os outros é que vê. É que vê. Porque o verdadeiro fogo lhe torna luz. E quando a luz chega, não precisa dizer que chegou, precisa? Quando a luz chega, precisa falar, olha, eu cheguei. Não. Todo mundo percebe, porque muda o ambiente, até o perfume do ambiente muda, o cenário se transforma, você se sente em paz porque aquela presença está ali. Deus quer incendiar a sua vida para transformar a nossa geração. Amém? Fogo de Deus, é esse fogo que gera arrependimento de pecado. Arrependimento, aliás, arrependimento é o principal tema de Jesus e de João Batista. Quando João Batista surge, a mensagem era: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E depois Jesus vem e prega arrependimento. E o detalhe é que lá em Mateus, no capítulo de número... Deixa eu achar aqui que eu anotei. Perdão, João 10, 41. Diz assim, ó. João Batista não operou nenhum milagre. Porém, tudo que ele fazia, tudo que ele falava sobre Jesus era verdade. E sabe o que ele disse sobre fogo? Ele fala assim, olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem um, o qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E ele vos batizará com Espírito Santo e com quê? Fogo. E o versículo seguinte diz assim: porque ele tem na mão a pá para limpar a eira. Você sabe o que é limpar a eira? É você tirar a sujeira do redor da plantação. A pá limpa. E João Batista completa. Ele tem na mão a pá para limpar a eira, e o que não presta lançará no fogo do juízo. O que João está falando é que o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pela mudança de vida que você manifesta diante dos homens. Tem muita gente que fala línguas, mas não é batizado com o Espírito Santo. Tem muita gente que manifesta uma espiritualidade de superioridade, mas não conhece Jesus.
Porque batismo com o Espírito Santo é transformação de vida, é amar ao próximo como a si mesmo, é se parecer com Jesus, porque o Espírito de Deus é a chancela de que a minha vida está entregue ao Senhor dos Senhores e ao Rei dos Reis. Amém? Segundo, em chamas para Deus, gera transformação e também nos move a uma vida de dependência de Deus. Repare só, aquela sarça, ela queimava, mas não se consumia. Por que não se consumia? Porque Deus não queria. Se Deus quisesse, aliás, o curso natural era ela queimar e se consumir. Mas aquela sarça estava completamente na dependência de Deus. Você vai até onde eu quero. Você queima, mas eu decido se você é destruído ou não. Aquela sarça vivia em plena, naquele momento, dependência de Deus. E uma vida em chamas leva-nos a depender de Deus. E depender é confiar. E tem muita gente que confia, mas não depende. Porque confia apenas de ouvir falar. Mas depender é pular, sem saber aonde vai cair. Não é literalmente não, viu? Pelo amor de Deus. Mas é uma dependência existencial. Eu vivo porque Ele vive em mim. Ele vive em mim, é por isso que eu vivo. A minha experiência existencial, ela é completamente tomada pela presença de Deus. E isso reflete em tudo que eu faço e em tudo que eu vivo. E está escrito, e lá no Salmo 127, 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os sentinelas. Depender de Deus é permitir que Ele conduza a tua vida, a tua história. É permitir que Ele seja Senhor da tua história. É impressionante como nós temos a tendência de perguntar ou de se aproximar de Deus apenas quando a casa cai, não é assim? Quando deu ruim, a gente tem a tendência de ir lá e falar, Senhor, e ainda temos a capacidade, eu ia falar outra coisa, né? De chegar para Deus e perguntar, mas Senhor, por que o Senhor fez isso? Na hora de tomar a decisão, na hora de entregar a Ele a direção, na hora de tomar, de dar o primeiro passo, decidimos por nós mesmos. Queremos do jeito que queremos, na hora que queremos, o que queremos. E quando dá problema, perguntamos a Deus, por quê? Aí Deus olha e fala assim, me inclua fora dessa. Me inclua fora dessa. Depender de Deus é permitir que Ele conduza a tua vida, as tuas escolhas. É permitir que Ele faça parte da decisão que você vai tomar. Provérbios 21, 31 diz assim, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Eu acho interessante que quando Josafá foi sair para a guerra, orou, e Deus falou com ele assim, olha, quando saíres para a peleja, e vires cavalos, e cavaleiros, e exércitos muito maiores do que os teus, não os temais, porque assim diz o Senhor, eu estou convosco todos os dias. Mas insistimos em tomarmos as decisões erradas, sem participar, e aí nossas orações perdem um pouco o sentido. Porque a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, e o pastor Ronaldo trouxe uma série aqui espetacular sobre a oração do Pai Nosso, nos ensina a uma entrega completa de dependência à direção de Deus. E uma vida em chamas para Deus é uma vida entregue à sua direção. Você perguntou a Ele, antes de tomar as decisões que você quer tomar?
Você já perguntou a Ele se esse caminho que você está trilhando é exatamente aquilo que Ele tem para você? Porque Deus não vai fazer aquilo que você quer. Aquilo que você quer faz você. Mas quando você entrega a tua vida a Ele, Ele faz aquilo que é necessário, ideal e melhor para a tua vida. E na grande maioria das vezes as coisas começam a se descontrolar, justamente porque nós escolhemos perguntar a Deus quando não tem mais graça. E Ele é tão misericordioso que te ajuda a restaurar o que foi quebrado. Porque onde você coloca a tua mão, Ele tira dele. Onde você dá o primeiro passo, Ele tira o dele. Mas uma vida de dependência é exatamente uma vida de direção única e exclusiva do Senhor. Ele quer direcionar a tua vida. Ele quer direcionar as tuas emoções. Ele quer direcionar as decisões da sua vida. Ele quer direcionar o teu futuro. Muitas vezes você começa a olhar para o teu passado e ver quantos desastres aconteceu. Quantas coisas terríveis você vivenciou por conta de decisões que você tomou. Mas olha, o teu passado não dá mais para ir lá e mudar, já foi, já existe. Não tem como mudar o que passou. O teu presente pode estar sendo o resultado dele. Mas tem um detalhe, o teu futuro ninguém tocou ainda. Permita que Ele seja Senhor da tua história e você vai experimentar uma vida de dependência do Senhor. Amém? Uma vida em chamas para Deus é uma vida que vive na sua dependência. Terceiro, uma vida em chamas para Deus é uma vida cheia da sua palavra. Da sua palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que gera chamas em meu coração. E aí, é impressionante como vivemos um tempo de tanta deturpação da palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Atrai aos olhos que não foram alcançados pelo colírio do Deus de Israel. Atrai. Atrai, sabe por quê? Porque uma vida em chamas para Deus é uma vida que não se encanta com as coisas deste mundo. Uma vida em chamas para Deus é uma vida convicta das verdades de Deus. Uma vida em chamas para Deus é uma vida que não negocia princípios e valores imutáveis da palavra. Uma vida em chamas para Deus é uma vida que tem conhecimento da palavra. E quando eu digo aqui de conhecimento da palavra, não é conhecimento de tratado teológico. Não é o conhecimento, sabe, de uma teologia sistemática, aprofundada. Ajuda e é bom. Mas não é isso. Não é isso. Conhecer a palavra de Deus é dedicar tempo para ler a palavra. Dá sono, pastor. Coloca Cid Moreira para falar. Mas dá sono, pastor. Participa dos encontros. Participa dos encontros de célula. Mergulha, estuda. Ah, pastor, e agora, me permita. Vivemos um tempo de um afã de conhecimento, que agora a moda é assim, olha, não pastor, olha, eu estou lendo um livro, olha, esse livro mudou a minha vida. Espera aí, se você leu a Bíblia e não mudou a tua vida, o livro vai mudar. Espera aí. E eu falo isso, sabe por quê? Porque eu tenho acesso a algumas literaturas contemporâneas, cheias de heresia. E quando você pega um livro, sabe como o último livro, Mandamentos Recíprocos, né?
ali é um livro que tem a exposição da palavra, é diferente. Mas hoje virou um afã em busca de uma roda nova. O povo quer inventar roda. E aí coloca experiências pessoais, estabelecem doutrinas a partir de uma experiência pessoal e tem levado muita gente à apostasia. E uma apostasia diferente, pensando que está no caminho certo. Pensando que está no caminho certo. A palavra de Deus, ela é suficiente para mudar você. Se a palavra não faz, ninguém e nada faz. Eu falei, se eu não me engano, lá em Itaquera, uma vez eu recebi um convite para pregar, e aí uma pessoa que me ligou falou assim: pastor, eu queria que o senhor viesse pregar aqui num congresso e tal, mas olha, o senhor revela? Falei assim, peraí, como assim? Não, assim, eu queria que o senhor pregasse, mas não prega muito não. A pessoa teve a cara de pau de falar isso comigo. Aliás, foi uma das que eu já ouvi por aí. Eu falei, olha, eu prego a palavra, serve, se servir eu vou. Não, tudo bem, o senhor pode vir, mas não prega muito não, sabe por quê? Porque depois a gente vai ter lá uma manifestação e tal. Eu falei, tudo bem, eu vou pregar. Se ainda assim acontecer alguma coisa lá depois, sabe, eu já vou estar longe. Mas o povo não quer mais conhecer a palavra de Deus, não valoriza a palavra de Deus, quer saber das novidades que estão acontecendo por aí, e aí vai lá, vai acolá, vai em tantos lugares, sabe para quê? Porque a maioria das pessoas não querem a palavra, querem uma palavra. Uma palavra. E qual é a palavra que a grande maioria das pessoas querem? A palavra que conforte o seu ego. E eu achei fantástico a colocação do pastor Ronaldo hoje aqui, porque é exatamente isso que o evangelho faz. O evangelho tem que incomodar você. O evangelho tem que te fazer voltar para casa chateado com o pregador. E se você sair daqui hoje sem estar chateado comigo, não vai ser um bom trabalho que eu fiz. Mas eu quero que você vá para casa chateado comigo. Porque a palavra de Deus, ela gera um desconforto em nossos corações. Eu estava falando hoje com o pastor Davis que a gente tem um núcleo lá, uma célula iniciando. E aí, eu fui. E chegou uma pessoa lá, na hora da oração, ela falou assim: pastor Maia, eu quero confessar aqui diante das pessoas que estão aqui. Pode falar. Ela disse, eu quero confessar que eu odiava o senhor. Falei, muito obrigado. Eu falei, por quê? Não, porque quando chegava algum texto seu, alguma frase sua, lá no Instagram, ou então no WhatsApp, eu apagava com gosto, com raiva assim. Eu falei, amém, minha irmã. Mas eu quero lhe agradecer, porque tudo aquilo que eu ouvi, e a raiva que eu sentia pelo Senhor, hoje eu sei que eu estava errada. E a palavra que o Senhor prega, a palavra de Deus, o evangelho do Senhor, é exatamente aquilo que nós precisamos. Viver em chamas para Deus é ter fome e sede da palavra dEle. A gente tem tempo para tanta coisa, tem tempo para tudo. Mas qual é o lugar e a prioridade que a palavra de Deus tem na tua vida? Qual é? Qual é? Nós queremos um Deus que sirva-me. A gente tem buscado, na maioria das vezes, um Deus que viva para os meus prazeres. Sabe a lâmpada mágica de Aladim? A grande maioria das pessoas hoje que buscam fogo, busca o fogo que sai da lâmpada. Para satisfazer os seus 3 desejos. E ai de Deus se não satisfazer você. Você começa a levantar altares por aí, para adorar deuses, que assim sim, sirva a você.
E a Bíblia fala lá em Isaías 48, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, Paulo fala assim: a palavra de Deus habite. Habitar não é alugar você. Deus não alugou você, Jesus não alugou você, Ele não paga um aluguel para a tua vida, da tua vida não. Habitar é fazer morada, é montar tenda, é viver aí. Jesus pagou lá na cruz do Calvário preço de sangue e não dividiu no cartão, não. Nem mandou imprimir boleto, também não. Ele pagou à vista com sangue no Calvário. E é essa palavra da salvação, em que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E é esse testemunho da palavra de Deus. E quando você conhece isso de verdade, você tem fome e sede de conhecer mais a Deus. Amém? Terceiro não, quarto ponto. Já estou caminhando para o final. Uma vida em chamas para Deus é uma vida cheia do Espírito Santo. Quem aqui é cheio do Espírito Santo, diga amém. Amém. Quem não é cheio do Espírito Santo, jamais vai valorizar um tempo como esse e uma proposta como essa, de receber a presença de Deus e se tornar uma chama para Deus. Uma chama para Deus. Jerônimo de Savonarola, um grande pregador em inglês, a história diz que lá em Florença, lá em Florença, enquanto pregava, Savonarola convidava o povo na praça e o povo trazia os seus livros de bruxaria, trazia todos os seus objetos de bruxaria e jogavam em praça pública. O destino de Savonarola foi ser morto, queimado em praça pública. A proposta de ser chamas para Deus é uma proposta de viver uma vida cheia do Espírito Santo. E uma vida cheia do Espírito Santo, não vou me aprofundar nisso, é justamente uma nova vida em Cristo Jesus. Quais áreas da tua vida você já permitiu Jesus entrar? Não, pastor, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, mas olha, aqui desse lado esquerdo aqui, ó, no coração, sabe, virando para cima, pegando a direita e descendo na direita, ali Jesus não entra. Tem gente que é assim. Pode entrar, Jesus, seja bem-vindo, mas nisso aqui eu não abro concessão. Você pode amar Jesus, você pode gostar dele, mas ainda não foi conquistado por ele. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de dedicação às coisas dele. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida de dedicação a ele. A ele. Colocamos, e detalhe, uma vida cheia do Espírito Santo é revelada a partir daquilo que é prioridade para a minha vida. Você conhece a pessoa cheia do Espírito Santo quando você observa as prioridades dele. Não, primeiro eu, depois os meus negócios, depois a minha família, depois o meu sonho, depois o meu projeto, depois a minha história, depois aquilo que eu quero, depois eu quero o meu trabalho e depois, se der, a presença de Deus na minha vida. Desculpa lhe falar, mas você está fadado ao fracasso. Porque fracasso não é perder tudo. Fracasso é perder a presença de Deus na tua vida.
Você pode conquistar tudo, mas se Deus não for prioridade na sua vida, você não vai desfrutar do verdadeiro sucesso que é viver tendo tudo e ter Deus, ou tendo nada e ter Deus. Isso é o verdadeiro sucesso da vida. E encerrando, em chamas para Deus é uma vida de amor por almas. É uma vida de amor por vidas. Se você não ama, você não conheceu a Deus. E a diferença do fogo estranho para o fogo da sarça é justamente essa. Que o fogo estranho se contenta com a experiência transcendente. O sentir. O cair. O se emocionar. Se contenta com isso. Mas o fogo da sarça é diferente. Mesmo que não pule, mesmo que não caia, mesmo que não chore, ama vidas. E quando eu digo vidas, eu digo qualquer vida é preciosa para Deus. Qual a importância que pessoas têm para você? Você se dedica tanto a proteger bens e coisas, mas não se comove e não chora pela perdição do pecador. Jesus está em cada esquina. O próprio Jesus disse que naquele grande dia, o meu Pai irá separar os bodes das ovelhas. E o que eu acho extraordinário é que ele disse que vai dizer aos bodes: apartai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estive só e doente e vocês não me visitastes. E os bodes vão perguntar: mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Perceba que bode chama Deus de Senhor também. Quando vocês deixaram de fazer para um dos meus pequenos, deixastes de fazer a mim. Cada faminto, cada sedento, cada angustiado, é o grito de Jesus. E passamos de largo, muitas vezes. Mas o importante não é isso, o importante é fogo, é fogo, é fogo, é fogo. Quer fogo? Qual fogo você quer? Do juízo? Jesus também tem fogo de juízo. É só pegar a senha e a fila, esperar chamar. Mas ele também vai dizer para as ovelhas. E não é empolgação de pregador e nem palavra de efeito. Eu falo isso porque estou vendo muitas ovelhas do Senhor aqui. E vai dizer às ovelhas: vinde, olha que coisa carinhosa, né? Vinde benditos do meu painho. Foi painho mesmo, viu? Vinde, recebei de herança, aleluia, o que está guardado para vós desde a fundação do mundo. A obra da cruz foi consumada antes da fundação do mundo. Recebei de herança o que está guardado para vós antes da fundação do mundo. E aí o que eu acho lindo é isso.
O que eu acho lindo é que Jesus fala assim, as ovelhas perguntam, mas Senhor, por quê? Aí Jesus fala assim, por quê? Porque eu tive fome e vocês me viram, me alimentaram. Eu tive sede e vocês saciaram a minha sede. Eu tive preso e me visitastes. Eu tive nu e me vestistes. Vocês viveram intensamente a minha vida, e a minha vida viveu intensamente na sua vida. E o que eu acho lindo é que as ovelhas vão perguntar, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Sabe por quê? Porque quem vive em chamas para Deus nem sabe, nem percebe o quanto bem proporciona para as pessoas. Por quê? Porque é natural. Alimenta porque alimenta. Dá água porque dá água. Veste porque veste. Não precisa de holofotes. Não precisa atrair para si glória, porque faz para Jesus. E se faz para Jesus, não faz para alcançar, faz porque Ele já fez por mim. Por isso que eu alimento, porque fui alimentado pela graça. Dá para você entender isso? Por que que eu dou água? Porque eu recebi da água da vida, que nunca mais me dá sede. Porque eu visto, porque eu já fui vestido com vestes novas. Porque eu abraço, porque eu fui abraçado mesmo sendo rebelde contra Ele. E porque eu amo porque Ele me amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Você pode se colocar em pé? Glória a Deus. Ele me amou primeiro, por isso que eu amo. Ninguém ama a Deus senão através do outro. Eu só posso dizer que eu amo a Deus se eu amo você. E você é qualquer um. Até aquele indivíduo, aquele troço que te persegue, sabe? Ame. 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 Porque Ele já te amou primeiro. Mesmo quem quer te atropelar, mesmo quem quer tomar o teu lugar, ame. Exale amor. Não brigue por posição. Não brigue porque querem tomar o teu lugar, porque querem roubar o teu trabalho. Não brigue. Sabe por quê? Porque quem vive em chamas para Deus está dependente. O Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é uma vida em chamas. É aquela chama que Paulo diz que acumula na cabeça de quem persegue. A pessoa te persegue, está te atormentando e você ama. Prepara um cafezinho quente, leva na sala, prepara uma água geladinha, no calor, né? Porque no frio a água gelada vai expulsar. Mas leva. A pessoa fala, peraí, que é isso? Quanto mais eu quero destruir, mais ele me ama, mais ela me ama. Tem alguma coisa errada, eu quero beber dessa água também. Isso é uma vida em chamas para Deus. Isso é uma vida de amor. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. E a palavra de Deus quer te convidar agora a essa experiência de viver. Não como motoqueiro fantasma. Tem que ter muito motoqueiro fantasma por aí. Andando incendiado, colocando medo, assustando. Você não sabe o que é. É um ente que se manifestou. Não, mas uma vida em chamas para Deus é ser gente. Quanto mais gente você é, mais em chamas você fica. Porque foi você que Ele amou primeiro. Amém. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. 1 minuto enquanto você ora aí. E depois eu oro por você. Mas feche os seus olhos e peça ao Senhor para incendiar a tua vida. Sabe aquela tenaz que o anjo levou e tocou Isaías? E aí quando o fogo de Deus toca, Isaías diz, ai meu Deus, eu vou perecer, vou morrer, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo que não presta. Mas agora eu vi o Senhor. E aí o Senhor disse para ele, é você que eu vou usar, Isaías. Vou te levantar
Sabe, é você que eu vou usar. E é isso que Deus quer fazer na tua vida nessa noite.